Olá, meus amigos. Sexta-feira chegou e estou aqui para encerrarmos essa semana com mais uma reflexão do estudo da Palavra de Deus. O sol já está brilhando lá fora, um novo dia já começou e Deus tem uma palavra especial para nós nessa manhã, amém? Então, a nossa leitura bíblica de hoje foi Jeremias capítulo 39. E nós vimos ali o destino de dois homens que nós viemos acompanhando ao longo dos últimos dias a história deles. Um que foi, vamos dizer assim, imprudente e não ouviu os conselhos de Deus, não seguiu as orientações que Deus deu, que foi o profeta que foi o rei Zedequias, né? E o outro, nosso querido profeta Jeremias, que esteve ali falando, pregando da palavra de Deus, que passou tantas lutas ao longo de todo esse período da história que nós podemos acompanhar. E olha que aqui foi relatado só alguns detalhes, né? Só alguns pontos da vida desse profeta maravilhoso. E eu gostaria de convidar vocês aí comigo lá em Jeremias capítulo 39, nós vamos ler o versículo 17 e 18, que nos diz assim: A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregues nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Olha que palavra linda que Deus deu ali para aquele profeta. Sabe, meus irmãos, nesse capítulo nós vimos a invasão ali, a tomada de Jerusalém. Nós vimos que o rei Zedequias, ele morreu, ele foi, né, não morreu, mas ele teve ali os seus olhos perfurados, foi levado cativo pelos babilônicos. E nós vimos ali o cuidado de Deus ao usar os próprios babilônicos, né? O rei Nabucodonosor deu a ordem para que protegesse o profeta do Senhor. Olha que coisa mais linda que nós podemos contemplar nessa manhã. Leia também, faça a sua leitura, tire a sua conclusão também dessa história maravilhosa, desse acontecimento maravilhoso que nós podemos acompanhar hoje. Que Deus te abençoe nesse dia e vamos para o encerramento do nosso estudo diário, né? Então, hoje nós vimos ali fechamento desse tema aí, educação em arte e ciência. Nós vimos lá no início da semana que a arte, ela diz respeito à prática, ao nosso conhecimento prático sobre alguma coisa, nossa habilidade prática, e a ciência, ela se refere a um conhecimento profundo em determinado assunto. E nós entendemos ao longo dessa semana que nós temos a prática sim, e nós podemos ter conhecimento sim, mas o verdadeiro conhecimento profundo, ele vem de Deus. A ciência, ela erra no ponto em que ela acha que a natureza, ela explica tudo, mas a natureza não explica tudo. O que explica tudo, sabe o que é? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é onde está aqui o começo de tudo, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Acaba aqui. No princípio criou Deus. O que explica todas as coisas, o que realmente traz o verdadeiro entendimento é que Deus é o Criador. Ele é o único que tem o conhecimento profundo de todas as coisas. Nós podemos ter muito conhecimento, mas a nossa mente é finita. Como que nós vamos colocar o infinito dentro da nossa mente finita? Tem coisas que um dia só Deus vai poder nos explicar e nos revelar. Que você possa nesse dia tomar a decisão, sabe, de amar esse Deus, de seguir esse Deus maravilhoso, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã para começarmos aí mais uma semana de estudo e reflexão da Palavra de Deus. Um grande abraço.